Muito boa noite aos companheiros do Centro Espírita Antônio de Oliveira. Mais uma vez, a convite do Wagner, estamos aqui para comentar algo a respeito de uma das mensagens do livro Fonte Viva. Fonte Viva foi um livro editado em 1957 e a mensagem que nos coube é de número 140, Após Jesus. Esse livro, todas as mensagens são assinadas pelo Espírito Emmanuel e, em particular, esse livro também foi editado pela Federação Espírita Brasileira. A mensagem começa, como sempre, com um texto do Evangelho, no caso, o Evangelho de Lucas, e diz a frase, começando a mensagem: "E quando o iam levando, tomaram um certo Simão, Cireneu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas para que a levasse após Jesus." Bem, esta é a frase que Emmanuel vai comentar brilhantemente no texto que está logo abaixo e que nós vamos comentar aqui agora. É interessante que essa frase ela poderia passar despercebida, porque, afinal de contas, tem alguém passando ali perto e acabaram escolhendo o sujeito, ele era desconhecido na cidade, portanto, facilmente era passível de fazer alguma coisa que fosse uma obrigação ou uma necessidade. Enfim, o fato é que o sujeito acabou entrando nessa história sem saber exatamente o que estava acontecendo. Muito bem, o Emmanuel começa dizendo que naquele dia, no dia da crucificação de Jesus, havia uma grande multidão em torno do mestre. Ali tinha gente de todos os matizes. Aqueles gozadores que se divertem com qualquer situação diferenciada. Havia também aqueles campeões da usura, aqueles que gostam de guardar dinheiro para si, não dividem com ninguém. Tinha também aquele que escarnecem da vida dos outros por qualquer razão, ignorantes de toda sorte. E também espíritos muito fracos, que, embora reconhecessem a superioridade de Jesus, temiam anunciar as próprias convicções por medo que pudesse lhes acontecer algo. Né? Também havia amigos vacilantes das lições do Evangelho, ou até mesmo amigos de evangelistas que não tiveram coragem de fazer absolutamente nada. E também os beneficiados, isso que é o pior, aqueles a quem Jesus beneficiou diretamente com as suas curas, aleijados, cegos, surdos, mudos, e até com outras doenças, e que foram beneficiadas pela poderosa ação fluídica de um espírito que é um espírito construtor, que domina a matéria. É por isso que, no Livro dos Espíritos, o espírito puro é aquele que não sofre mais a influência da matéria. Ele influi sobre a matéria, dando a ela a forma que quiser, aglutinando princípios inteligentes para formar qualquer coisa que pudesse até ficar permanentemente na face do planeta. Ele não fez isso, mas curou muita gente. Fez quando, da construção do planeta, a mente poderosa de Jesus acabou adensando e convertendo uma série de substâncias que ficaram na face da Terra para o uso, né? Porque tudo que nós temos aqui, em torno de nós hoje, em casa, na rua, qualquer coisa que nós temos, qualquer bem material, veio do chão do planeta. O chão do planeta é formado de fluido vital condensado, mas era preciso condensar em diversos níveis para obter as diversas substâncias que compõem a tabela periódica que nós conhecemos. Né? O ferro, a prata, o alumínio, enfim, todos esses elementos Jesus construiu com a mente poderosa, aglutinando
núcleos atômicos, de forma que nós nem sabemos como é que é isso, como é que uma mente é capaz de fazer isso. Mas é. Muito bem, então, daquele pessoal todo, ninguém se mexeu, mas tinha lá um estrangeiro, um tal Simão, e ele foi colocado para ajudar Jesus. Acabou levando uma parte da cruz. Ao que parece, a cruz era composta por duas travessas e era só instalada a travessa horizontal depois que a vertical estivesse colocada no buraco, devidamente segura, às vezes até estaiada por ripas de madeira que se fixassem junto ao pé enterrado. Não? Então, certamente, Jesus levava a madeira que ficaria na vertical, a maior, e Simão ficou com um pedaço menor. Essa lição passaria despercebida até mesmo pelos estudiosos do Evangelho, porque é um fato corriqueiro, mas que tem a sua visão espiritual muito interessante e que Emmanuel consegue nos desvendar, dizendo que essa lição seria legada aos séculos do futuro. Ele usa essa frase para dizer que a lição é viva, ela serve para os dias de hoje. E continua Emmanuel dizendo que o nosso mundo ainda hoje é uma grande Jerusalém. Jerusalém, digamos, é uma forma de se falar de toda a humanidade. Jesus reencarnou na região e esteve nas plagas judaicas por várias razões. Ele escolheu lá fazer a sua jornada e deixar as lições do Evangelho. Mas sempre que os espíritos se referem a Jerusalém, para comentar isso, e porque as lições de Jesus são para todo mundo, né? Jerusalém representa o mundo, a humanidade. E assim, quando alguém se aproxima do Evangelho com sinceridade e fervor, é como se nos colocassem a cruz sobre o coração, né? Então, todo mundo que se tornou espírita com sinceridade e fervor e passou a colaborar nas hostes espíritas através da casa espírita mais próxima de sua casa ou mais conveniente perto do trabalho, enfim. O fato é que começa ali uma jornada diferenciada. Recentemente, um amigo que se aproximou do centro espírita e se tornou um trabalhador da casa, certa feita comentou conosco que ele percebia uma mudança nos amigos. Os amigos, na realidade, que perceberam uma mudança nele. Quando ele era convidado para noitadas, além da hora normal, para o uso da bebida, ou para uma festa em que ele tivesse que se afastar da família, ele declinava, coisa que antigamente não acontecia, e naturalmente ficou, digamos, colocado de lado pelos tais amigos. Isso por quê? Porque o espírita que tem algumas noções do Evangelho começa a pautar a sua atitude restringindo as ações que são deletérias. Né? Então, ele sentia que muitos amigos se afastaram e estava preocupado com isso. Quando tivemos a oportunidade de falar com ele, dissemos a mesma coisa. A maioria dos espíritas que sinceramente se colocam a serviço de Jesus, fazendo o trabalho no nível das suas possibilidades, realmente fica diferente para os amigos e muitos acabam se afastando. Mas foi possível dizer a ele que muitas dessas pessoas que passaram por isso receberam de volta alguns amigos quando estes amigos passaram por dificuldades. Por exemplo, quando alguém perde alguém muito querido através do fenômeno da morte, são os espíritas que são procurados.
porque eles querem ouvir o que os espíritas dizem a respeito da morte, o que tem depois. Nós temos muitas informações. A obra de Kardec abriu um leque grande de possibilidades para entendermos a vida. E depois, as obras de diversos médiuns, e particularmente a de Francisco Cândido Xavier, que nos levou até agora 533 livros, até agora, mas tem mais livros para sair e documentos que estão guardados que não foram publicados. É uma quantidade de informação muito grande. E nós sabemos coisas que a maioria das pessoas não sabem a respeito da vida espiritual. Então, os amigos se afastam no primeiro momento, depois, quando as dificuldades do mundo se apresentam, porque não há quem não tenha dificuldades no planeta Terra, eles voltam para perguntar: como funciona? Como é isso? Como é aquilo? Me explica. Então, Emmanuel continua que aqueles que se ligam ao trabalho do bem, constante, sempre voltado com a preocupação de fazer o seu melhor, eles passam a receber uma atenção especial dos espíritos que nos observam do outro lado da vida os propósitos novos. A frase que Emmanuel usa diz assim: do alto descerão para o teu espírito as torrentes invisíveis das fontes celestes. Então, qualquer pessoa na humanidade está sob observação. Nós estamos sob observação dos espíritos superiores, porque eles nos ajudam, interferem sem ferir o nosso livre-arbítrio, para que nós vençamos as experiências terrestres. É claro que não precisa ser espírita para vencer as tarefas do mundo, para realizar alguma coisa boa para a humanidade. Mas aqueles que são espíritas sabem que os espíritos ajudam aqueles que têm tarefas definidas, independente da religião que têm. Então, a cruz ainda é a marca, o sinal daqueles aprendizes fiéis, que carregam a responsabilidade de fazer algo bom para o mundo, para aquelas pessoas que vão cruzar o nosso caminho. A começar da família, nossa primeira cruz é levar as responsabilidades familiares até o final. Alguns não conseguem, mas outras encarnações virão onde nós voltaremos a exercitar essa tarefa, a de sermos fiéis à família, oferecendo àqueles que nos foram confiados como filhos, ou na condição de filhos, o nosso melhor, encaminhando-os enquanto eles estão na fase infantil e são dóceis ao aprendizado, dos bons exemplos, das boas recomendações, mas principalmente dos exemplos. É nossa responsabilidade. Mas também tem outras tarefas, a tarefa profissional, quando a fazemos preocupados em fazer o nosso melhor, marcar a diferença, não simplesmente fazer por fazer, e nem para cumprir horários, e nem só para cumprir um expediente, para ganhar um determinado salário. Um professor de história, de quem eu gostei muito na minha infância, no ginásio, contava sempre uma história que uma construção estava sendo erguida quando uma pessoa interessada em saber o que estava sendo feito se aproximou, se dirigiu a uma pessoa que estava quebrando pedras e perguntou: mas afinal, o que vocês estão fazendo? Essa primeira pessoa disse assim: eu estou quebrando pedra aqui, me mandaram quebrar a pedra, eu estou quebrando. Bom, ele não ficou satisfeito com a resposta e procurou nas redondezas mais alguém que pudesse responder, afinal de contas, que construção era aquela que estava no começo, que estava sendo feita. E a segunda pessoa respondeu: olha, eu não sei, eu estou só interessado em receber o meu dinheiro, sabe? E eu não sei o que eles estão fazendo aqui. Me disseram que eu tinha que quebrar pedras. Bem, nenhuma informação adicional
afinal de contas, a pessoa interessada saber que construção era aquela. Mas aí ele voltou a insistir com uma outra que também estava quebrando pedras e perguntou: "O que vocês estão fazendo?" E ele então disse: eu estou ajudando a construir esse templo magnífico. Vai ser muito bonito." Vejam que os três, ou as três pessoas abordadas, faziam exatamente a mesma coisa. Estavam lapidando as pedras que iam constituir, provavelmente, trechos de muro, coisa parecida. Mas o primeiro não tinha menor interesse em saber o que estava fazendo, mandaram fazer e ele fazia. O segundo estava mais preocupado com o salário e não tinha ideia do propósito daquele trabalho. Mas o terceiro também estava quebrando pedras, também ia receber o seu salário no fim do mês, mas ele sabia exatamente o que fazer. Assim são as pessoas no seu trabalho profissional. Qualquer que seja o trabalho profissional, nós podemos fazê-lo de modo a mostrar exatamente o que nós viemos fazer na Terra, o nosso aprimoramento. E para o aprimoramento, não basta simplesmente fazer o que mandam, mas entender o que nós estamos fazendo, por que estamos fazendo, no que estamos aprimorando o trabalho que fazemos. É claro que podemos e devemos ganhar por isso, mas devemos exceder aquilo que simplesmente é a nossa obrigação, porque a obrigação é paga pelo salário, mas aquilo que excede a obrigação, bem, aquele é o testemunho de que nós estamos querendo realmente ajudar e fazer coisas boas para deixar um legado nosso no planeta. E Emmanuel, então, vai terminar a referência da mensagem com relação ao texto que nós lemos no início de Lucas, do Simão Cireneu, que nós devemos abençoar a nossa cruz, seguindo sem medo para a busca da vitória, fazendo aquilo que devemos fazer naquela posição que fomos colocados. Então, na família, no trabalho, mas também no trânsito, na via pública, onde quer que estejamos, nós somos convidados a fazer o nosso melhor. Não podemos esquecer do sorriso para aqueles que cruzam o nosso caminho, do bom dia, do boa tarde, do boa noite, da atenção quando alguém nos pergunta alguma coisa para responder corretamente. E uma série de pequenas coisas que fazem a diferença. Essa é, no fundo, o propósito dessa mensagem de Emmanuel. Vamos carregar as nossas dificuldades, sem dúvida, porque não há na Terra quem não as tenha. Ricos, pobres, irremediados, todos, absolutamente todos, têm dificuldades. E a dificuldade não deveria se chamar de dificuldade, deveria se chamar desafio. Um amigo sempre me diz isso: Américo, a dificuldade é um desafio. Enquanto a gente a chama de dificuldade, a gente fica sempre achando que não vai conseguir, que não está mais com vontade de vencer aquela dificuldade, ou aquilo é muito difícil de ser feito. Mas quando encaramos a dificuldade como desafio, nós mudamos de figura, mudamos o ângulo de observação. Ora, desafio eu quero vencer, eu quero conseguir, afinal de contas, eu tenho capacidade, eu posso fazer, eu posso tentar fazer, se eu não conseguir, eu posso pedir ajuda. Então, é assim que funciona. Todos nós temos dificuldades, então devemos levá-las a bom termo, resolvê-las como desafios e seguir à frente até o final da nossa jornada, até o fim de nossa vida, ao término da qual todos nós prestaremos conta daquilo que fizemos. E, mais uma vez, Jesus deixa bem claro quais são os resultados daqueles que cumprem as suas tarefas, a cada um segundo suas obras. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite do Wagner para falar aos queridos amigos e amigas do Centro Espírita Antônio de Oliveira. Nosso carinho, nosso abraço
e até a próxima oportunidade.